gente. Bom dia a todos. Hoje, a Comissão da Criança e Adolescente se reúne, recebendo aqui a presença da secretária da Assistência Social, Helena Marangoni. Nós que compomos a Comissão da Criança, vereadora Karina Caroline, vereador vereador Rica. Nós temos também o vereador Renato Pulpo, presidente da comissão, que não está presente devido a uma agenda que iniciou ontem em São Paulo, mas o amigo, nosso assessor aqui, Joel, estará acompanhando. E daqui a pouco um representante do Jorge Menezes estará presente, que vai acompanhar a comissão também, o qual faz parte. Bom, a comissão está reunida mediante a um assunto voltado à criança e adolescente, especificamente ao Lar de Fátima, cuja os núcleos foram entregues, mediante ao rompimento, no caso dos serviços. E nós, Helena, enquanto comissão, gostaríamos de saber como que está o andamento dessas tratativas para o direcionamento desses novos serviços. A gente sabe que vai ter uma outra associação e a gente gostaria de ter o conhecimento de como será feito isso. Eu vou passar a palavra agora para o Rica, também da comissão, para que ele também possa fazer o encaminhamento e assim a gente poder começar a dialogar com a secretária. Ok? Vereador? Bom dia, bom dia a todos, todas. Eu sou o Rica, faço parte de uma política de revezamento do mandato do PSOL, como eu tinha falado anteriormente. Estou suplente aqui no lugar do João. E eu vi que chegou um material para a gente aqui, a gente vai passar depois para a assessoria, e dar uma olhada. E desde já eu queria saber, quando a Secretaria de Assistência Social tomou conhecimento da Associação Damas de Caridade, em não renovar o termo de colaboração que foi encerrado no dia 30 de junho de 2023. Quando chegou até vocês? Bom dia. Dizer que é importante esses espaços democráticos, respeitando sempre nosso espírito republicano. Então, sempre me coloco à disposição do Legislativo para os esclarecimentos, para o que for necessário. E, respondendo à pergunta do vereador Rica, nós tomamos ciência em março, foi encaminhado através da própria organização social a solicitação para a Secretaria de Assistência de que não havia interesse mais por parte daquela diretoria a continuidade dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos nos 4 núcleos até então executado por eles. Prontamente, nós vínhamos desde do ano passado conversando sobre a situação da assistência social, o reordenamento dos serviços. A tipificação prevê, na questão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, atividades, inclusive, voltadas para vários ciclos de vida. E, nesse reordenamento, nós aproveitamos a oportunidade e estamos revisitando os 4 espaços e reordenando o serviço, inclusive pensando na ampliação para públicos de outros ciclos de vida. Prontamente, quando recebemos lá o pedido por parte da Damas de que não dariam continuidade à execução do serviço, nós aproveitamos a oportunidade para reordenar e repensar metodologicamente todo esse serviço, bem como outros que são voltados para a convivência e fortalecimento de vínculos. Helena, eu acompanhei desde o começo, logo que surgiu essa demanda para nós aqui na Câmara, numa terça-feira, acho que tem mais ou menos uns 20 dias, que a gente está tratando desse assunto. Algumas mães ficaram desesperadas com medo, no caso de que as crianças não tivessem aonde ir. Nós sabemos que o espaço do contraturno escolar é muito importante para as famílias.
Eu falo devido às mulheres que precisam trabalhar e logo nelas procura um contraturno, né, para que a criança possa ficar segura, ela também possa receber o aprendizado, né, que a convivência, isso é muito importante. Eu sou uma defensora do contraturno escolar. Eu acho que ela é muito importante para o desenvolvimento da criança, né, e também a pré-adolescência. Eu estive com você, eu acho que umas 3 vezes, né, Helena, para saber como que estava sendo feita essa tratativa, porque aqui, vereador Rica, todo quanto é tipo de assunto chega nos gabinetes. E na questão da criança e adolescente, eu sou acionada constantemente, né? E as mães ficaram desesperadas, olha, avisaram de um dia para o outro, e a gente está desesperada, eu trabalho, vou perder o trabalho. E aí eu estive com a secretária e me disseram que, né, você me disse, olha, eles não vão ficar na mão. Nós já estamos vendo um trabalho assim para fazer uma colônia de férias. A colônia de férias ela é importante. Nós sabemos que o projeto está nesse período de férias, porque a escola está de férias. Mas houve uma reclamação do horário. Um exemplo, no contraturno, a criança chega no horário da escola. E a colônia de férias está recebendo as crianças a partir das 8 horas. E eu disse a elas que, né, até conversei também sobre o horário com a Edmara Carrasco, né, sobre a possibilidade de igualar, no caso, o horário. E até então, ela falou assim, Karina, a gente fez um gabinete de emergência, tirando pessoas de um lado do outro para poder socorrer os 4 núcleos. Como que vai ficar isso, Helena? Sendo que a gente já está encaminhando para o meio do mês, né? Daqui uns dias as aulas começam novamente. Como que está a retomada dos serviços para os 4 núcleos, mas em período normal, de contraturno mesmo, não colônia de férias? Como que está essa tratativa? Bom, primeiro eu quero parabenizar a Karina, né, no Legislativo, na postura de vereadora dela, muito ética, com muito respeito, e realmente, Karina, parabenizar pela tua sensibilidade e a conduta que você teve em ir até a secretaria, ouvir o que estava acontecendo, demonstrar realmente uma preocupação com essas mulheres, com as crianças, dizer da generosidade que você também recebeu as informações. Eu acho que o objetivo é único. Tá? A secretaria, nós estamos com realmente muitas demandas. Depois vocês vão conseguir ver em alguns dados que nós fizemos questão de trazer, porque são dados importantes para o Legislativo também nos auxiliar, né? Porque é um poder de extrema importância, o Poder Legislativo, e que ganha força e encorpa aí a questão da assistência social enquanto política pública. Eu só quero ressaltar, né, a sua postura enquanto vereadora, do quanto é importante termos vereadores sensíveis com essa causa. E o olhar para as mulheres e para as crianças é fundamental. Né, respeito a essa comissão, sabemos de vários componentes da comissão que têm a sensibilidade também com a área social, mas, prontamente respondendo sua pergunta, nós estamos conduzindo para que o serviço retome. Tá? Então, eu trouxe para você a questão orçamentária. Nós estamos com um déficit orçamentário na Secretaria de Assistência para a execução dos serviços das parcerias que tem nos preocupado. Tá? Então, essa questão orçamentária, desde o ano passado, da LOA, eu venho apontando, enquanto secretária de Assistência, a importância de olhar para o orçamento dessa política pública, principalmente nesse período pós-pandêmico, que quando você pega um dado, por exemplo, que hoje tem nos chamado a atenção, que a gente também não tinha se atentado até a conferência, você vê que em 10 anos nós tivemos de 20 mil pessoas para 40 mil pessoas em situação de extrema pobreza. E de 22, então de 2012 a 2022, de 22 para 2023, passou para 58 mil pessoas. Então, em um ano, nós tivemos quase o que foi de 10 anos, quase o número de 10 anos com famílias em situação de extrema pobreza. Eu trago esse dado porque
a partir daí você olha, não só do ponto de vista da renda, mas da desproteção dessas famílias, das vulnerabilidades que rebatem nessas mães, nessas crianças. E aí, desse número, quando você olha um outro dado, você tem um número significante de crianças, tá? Que é quase 40% dessas famílias de extrema pobreza, temos crianças e adolescentes. Então, fica aqui, né, enquanto assistente social, né, sou assistente social, estou secretária, sempre faço questão de falar isso, a nossa grande sensibilidade e preocupação para essas mães e para a proteção, acima de tudo, dessas crianças, porque as mães precisam trabalhar. E esse chamado contraturno, ele é da educação, né? A educação realiza o contraturno. Na assistência, ele é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que eu já anotei a questão do horário, então fica aqui o meu compromisso de dar uma resposta para essa questão do horário. A gente tem um número menor de crianças frequentando, porque os dados... Diminuiu, eu tive acesso. Os dados mostram que a colônia as férias, realmente, muitas crianças vão para lá, para casa de famílias, então reduz. Uhum. Só que em agosto nós vamos retomar... que é o início das aulas, né? Retomar, normal, entendeu? Isso. Pois não, vem aqui. A Cris, enquanto assessora, a Cris está com... Nós montamos um gabinete. Eu falei para a Karina, no dia que ela foi lá, a gente estava, inclusive, em uma reunião. Nós montamos um gabinete de crise mesmo, para dar respostas, né, e não deixar crianças na rua. Porque uma coisa que a gente trabalha muito em Rio Preto também, na proteção social, é não ter crianças em situação de rua. É uma grande preocupação de todos nós em São José do Rio Preto. E tem uma coisa, sabe, Cris e Helena, algumas mães, assim, como passam em situação de vulnerabilidade tão grave, a criança, ela se alimenta no projeto. E durante a pandemia, a gente vê que os serviços, né, prestados foram de fundamental importância, porque as famílias ficaram sem comer. E a gente sabe que os projetos, eles se organizaram para levar leite, biscoito. Eu tive acesso a essas informações na Vila Novaes, né, e no Planalto. Então, como é importante essa prestação de serviço a essa comunidade, né? Então, as mães desesperaram. Porque sabe que ali tem a água, tem o leite, tem a bolacha, tem o almoço, né? Muitas crianças saem com janta, né? Elas comem no projeto, porque às vezes não tem em casa à noite. Infelizmente, né? Ainda mais pós-pandemia, a gente sabe que a situação ficou grave. Cris. Obrigada, Karina. Bom dia, Rica. Bom dia, Helena. Acho que só para esclarecer, né, de tudo que a gente vem organizando, né, essa questão, então, das damas, né, a transição do período final delas aí, eles tinham um grupo com as famílias pelo WhatsApp, então foi informado mesmo a respeito do término e da colônia e abrindo a inscrição. Então, assim, a gente não limitou nesse período agora de julho, nós não limitamos a quantidade de pessoas. A gente tem outros serviços de convivência que acabam fazendo a colônia pela diminuição mesmo automática. A inscrição era para todos. Então, se fossem os 540, a gente ia se organizar para atendê-los. Teve uma diminuição mesmo de procura. E aí, nesse período que nós organizamos a equipe, as oficinas, toda a parte da alimentação, teve também essa questão da procura pelo horário. Então, as famílias que estavam com a dificuldade de ter que colocar criança às 7 horas e tudo, nos núcleos que foram apontados, a gente se organizou já. Acho que só complementando a fala da Helena, como eu acabo lidando ali no tete-a-tete com todo mundo o tempo todo, acho que só para fortalecer que a gente se preocupou. Então, os que têm que ficar depois do horário, né, daquele horário que a gente conseguiu agora se organizar, mas que a gente está contemplando o máximo mesmo, assim, tá bom? Só para complementar. Eu lembro que, Cris, muito importante sua resposta, a Edmara, ela falou, vereadora, nós estamos nos organizando, estamos aguardando o final das inscrições para a gente saber, né, quais os locais que vão ter a necessidade de fazer esse ajuste. Sim, e, exemplo, na Vila Novaes, eu acho que teve 42 inscritos. Ali nós tínhamos mais de 120 crianças, né? Ali são 110, eu preciso só pegar aqui. Então, mais da metade. O Planalto, eu acho que teve um pouco mais, lá era 200 crianças, eu acho que chegou a uns 80 as inscrições. Então, Helena e vereador Rica,
Eu fiquei acompanhando porque, por causa de um grupo de mães que eu tenho ali, são mais de 5 mães que me acionam a todo momento. Então, eu fiquei meio assim, desesperada. Por isso que eu fui tantas vezes lá na Helena. Claro. Fiquei em contato com a Edmar, a Cris também, que de pronto me respondia. Claro. E fiz mais uma coisa, vereador Rica. Eu fui falar com o Martinho. Por quê? A Helena me falou na questão dos orçamentos. Né? Tudo é dinheiro, tudo requer investimento. E eu tive, eu acho que 2 vezes com o Martinho. E ele veio aqui na Câmara também. Peguei ele ali no cantinho, assim, e aí, como que está a questão? Vai liberar? É necessário. Nós estamos falando de 540 famílias. A gente tem que falar isso, pontuar. 540 famílias, não é uma questão de rua, não é questão de construção, são pessoas que dependem de pessoas. Não é verdade? E ele falou, não, vereadora, o prefeito mandou eu resolver essa situação. Aí eu falei, o prefeito mandou resolver, então isso requer liberação de recursos. E, num dado momento, vereador Rica e também Helena, ele disse que estava numa tratativa bem afinada com a secretária e que me garantiu que nenhuma criança ia ficar fora do espaço público, que ia estar recebendo, no caso, né, os devidos... ia ser inserida novamente em uma nova instituição. Agora, o que nos preocupa, o que me preocupa também é o seguinte, é agosto. Né? Porque a secretária disse que está tudo encaminhado. Vocês estão com o chamamento emergencial tudo pronto, tudo certo. O que falta é o recurso. Enquanto vereadora, eu posso dizer que o vereador Rica, o vereador Jorge, o vereador Renato, vai estar batendo nessa questão do orçamento. Porque se existe já a prontidão, o chamamento pronto, só tem que liberar o recurso, né, Helena? E como que está isso? Vereador Rica, o senhor quer complementar? Eu conheço muito bem os núcleos, né? Novaes, Santo Antônio, já trabalhei, dei muita aula lá anteriormente. E, pegando o gancho aqui, são muitas mães solos, né? Que foram pegos de surpresa, com certeza gera um caos, né? Sobre esse reordenamento e as visitas nos núcleos, né? Isso iniciou a partir de quando? Olha, quando a Damas demonstra... a gente vem revisitando, até o pós-pandemia, Rica. Uhum. Você é da área social, você conhece bem, né, esse chão, né, principalmente desse atendimento das crianças de locais mais vulneráveis. Então, nós estamos buscando, por exemplo, repensar até as atividades que sejam mais atrativas, que nós gostaríamos de atender, inclusive, crianças mais velhas, né, com uma idade maior, os adolescentes, nos preocupa muito a situação dos adolescentes em Rio Preto. Então, o reordenamento ele perpassa pela metodologia. Sim. Desde o começo do ano, inclusive tenho dado aí do número de morte de adolescentes em São José do Rio Preto, que também tem chamado muito a atenção da gente, inclusive, por exemplo, pensando lá no Planalto, João Paulo II, alguns territórios que têm uma vulnerabilidade de violência, né, um pouco maior, pensando em estratégias para trazer os adolescentes mais para esses espaços. Então, quando eu falo desse reordenamento, é nesse sentido, tá? De implementar os serviços. Isso vem sendo pensado desde o final do ano passado. E, prontamente, com essa decisão das damas, nós olhamos para os 4 núcleos, inclusive com a possibilidade e estratégia de ampliar alguns horários para os adolescentes. Por exemplo, das 17 ou 16 horas às 20 horas. Essa também é uma estratégia. Porém, financeiramente, orçamentariamente, ainda não dispomos, né, dessa dotação para a execução, né, desse serviço. Então, nesse sentido, nós estamos olhando tanto para as crianças, com esse horário, né, que as mães precisam trabalhar e que é importante, bem como para a amplitude do espaço físico e desse olhar também para os adolescentes. Entendi. A Secretaria já concluiu esse planejamento? O que vai ser ofertado? As tratativas com a Fazenda, então, o Martinho nós temos conversado, né, praticamente diariamente. Conversamos inclusive com alguns vereadores que têm emendas impositivas, né, que serão destinadas para a área social, até solicitando para que os vereadores olhem para a assistência social
né, como um potencial de investimento desse recurso das emendas impositivas, para que se invista nos projetos sociais também, para poder implementar, por exemplo, os serviços para adolescentes. E nós estamos, assim, nesse momento, praticamente definido com a Fazenda da implantação e da aplicação desse recurso, bem como o orçamento com a Secretaria de Planejamento, para que a gente execute em agosto. Está tudo pronto, tá? Para, inclusive, fazer, de acordo com a 13019, tomar as medidas legais. Então, terminou o período de colônia de férias? Terminou o período de colônia de férias, a gente já começa com a execução dessas atividades. Bom, eu acho que as tratativas, a burocracia exige tempo, negociação, né? O que eu tenho passado para as mães, no caso, que nos procura, que o serviço em agosto vai estar como era antes, só que com outra associação, porque elas querem se sentir seguras, né? Assim, olha, as crianças estão em férias, algumas estão indo no projeto, né, fazendo parte da colônia de férias, mas voltou às aulas, voltou o período normal. Eu falo contraturno, Helena. Todo mundo fala contraturno. As atividades. As atividades, né? Eu acho que isso que eles estão procurando, né? Essa segurança de que os seus filhos terão ali o atendimento, sabe? E essas coisas, assim, deixam a população muito pavorosa, porque ouve aqui, ouve ali, e a gente fica que nem pipoca. Aquelas mulheres que eu consigo falar pessoalmente, que eu vou na porta dos núcleos, porque eu gosto de fazer isso, eu falo, gente, vai dar tudo certo, fica tranquila, em agosto. Eu falo pelas palavras da Edmar e também da secretária. E eu fico zucrinando também o prefeito, se ele estiver ouvindo, se ele ouvir, ele sabe disso. Qualquer evento, Rica, que eu vou, eu vejo o prefeito, eu puxo ele assim, sim, prefeito, não esqueça das 540 crianças. Ele, vereadora Caroline, já está tudo resolvido. Então, quando ele fala isso, eu falei assim, bom, estou confiando na sua palavra, porque agosto está chegando. Então, a gente tem que cobrar. Eu estou cobrando pelas famílias, né? A gente sabe que o preto desenvolve, cresce, mas o bem precioso da nossa cidade é o nosso povo. E a gente sabe que as famílias, né, pós-pandemia, elas ficaram vulneráveis mesmo, né? Aqui a gente vê o sofrimento da secretaria devido à diminuição do orçamento. Diminui o orçamento, só que aumenta a procura de serviço. Então, isso é muito ruim, né? Porque a gente vê que a Secretaria da Assistência ela é o para-raio da cidade. Tudo vem ali. Primeiro vem na assistência, depois distribui. Olha, saúde, olha a situação de mulher em situação de violência, né, Rica? Tudo chega na assistência. E se a assistência não tem um recurso para administrar esses serviços que a população procura, fica complicado. Então, um exemplo, eu vi essa baixa, né? Olha só, em 2011 era 3,24. Em 2023, numa situação pós-pandemia, nós diminuímos metade do recurso, 1,76. Isso é muito triste, né? Eu acho que essas coisas têm que ser avaliadas. Saúde, assistência, educação, eu acho que não deveria mexer em recurso, tinha que aumentar recurso. Por quê? Infelizmente, o poder aquisitivo das pessoas diminuiu. A gente vê que as pessoas perderam emprego, até elas se recuperar nessa situação, né, vereador Rica? Ela depende do serviço público. Então, isso é uma coisa que é normal. Às vezes, chega aqui no gabinete, olha, a família está em situação difícil, cesta básica, primeira coisa que a gente fala, vamos fazer o cadastro? No CRAS. No CRAS. Aí chega o CRAS, fica todo, né, se organizando para dar conta, porque eu entendo que cada território mais que dobrou a procura de serviços, né, Helena? Eu sei por conta do nosso próprio gabinete, eu percebo isso. E quando a gente não manda para o CRAS, a gente procura ajuda nas igrejas, nas associações, para poder fazer com que essa pessoa seja assistida de alguma forma. Mas, Helena, eu acho importante também, você está falando um pouquinho, já que nós estamos na comissão da criança e adolescente, eu tenho uma preocupação no que diz respeito ao adolescente.
O vereador Rica, que está no meio da comunidade, ele deve entender um pouco mais sobre essa deficiência de políticas públicas mais fortalecidas, não que não existe, mas mais fortalecidas para o adolescente. Ele fica muito solto, porque enquanto há projetos, eles são acolhidos até os 12 anos. É isso, né? Até os 12 anos dentro dos contraturno, né? Após isso, esse pré-adolescente ele já precisa dos serviços, né, de fortalecimento. No caso, viria para assistência social. Como que está o andamento assim de uma política voltada ali para a região de cidadania, que eu tenho ido muito para aquele lado ali? São territórios que nos traz bastante preocupação, Santo Antônio, João Paulo e naquela região ali do Jaguaré. Pensando, né, realmente nesse número de adolescentes que nós temos em Rio Preto, com a questão dos serviços que tem oferecido nos projetos, o atendimento até 12 anos, nos preocupa muito, inclusive com relação aos atos infracionais, o cumprimento de medidas socioeducativas, né, que perpassam pela gente, o número cada vez maior de adolescentes envolvidos em ato, por exemplo, de tráfico de drogas, né? Pela ausência, muitas vezes, de oportunidades. Inclusive, Karina, você trouxe nesse sofrimento das famílias, o aumento, né, de famílias em situação de pobreza. Todo esse sofrimento dessas famílias rebatem diretamente na assistência, e famílias com adolescentes, para o adolescente é mais difícil ainda, porque ele tem o grupo, né, que ele convive. O Rica sabe muito bem o quanto é importante eles serem aceitos, né, pelos grupos. E aí a gente percebe os adolescentes muito angustiados com o sofrimento e as ausências nas famílias. E pensando nisso, nós, né, retomamos a questão do CCJ, né, implantamos o CCJ com força total, inclusive ampliando o horário noturno. Fica aqui o convite para vocês, para conhecer o CCJ, para ir até lá com a gente, né? Lá tem um impacto de extrema relevância, principalmente no adolescente e na juventude, porque ele atende seguindo o Estatuto da Juventude, de 15 a 29 anos. Também pensando no cidadania, eu implantei nessa gestão o Centro de Convivência da Família, no qual nosso grande olhar e a estratégia metodológica é para os adolescentes ali do Parque da Cidadania, né, Nova Esperança. Também é um espaço de muita importância. Todos os CRAS nós conseguimos implementar o olhar dos grupos voltados para os adolescentes, então também temos ofertas nos grupos. O CRASFlix, né, que é uma atividade que estimula através dos grupos dos adolescentes, essa questão da geração de trabalho e renda. E uma questão que tem sido muito importante, e nós, ouvindo os adolescentes, a gente tem se preocupado, é olhar para um projeto no município que tenha a capacidade de ofertar uma bolsa, né, voltada aí para o desenvolvimento humano, mas que a gente tenha, principalmente, a oportunidade do primeiro emprego. Então, eu estou buscando, junto a vários órgãos, o próprio governo do Estado, que lançou agora, né, essa questão do jovem aprendiz. Buscamos aí a juíza do trabalho, que tem olhado muito para a questão do trabalho infantil, mas a perspectiva da oportunidade do primeiro emprego. E associando todas essas ações para o trabalho e renda, mas também para a vocação dos adolescentes, nós estamos implantando alguns serviços, mas tudo dentro do limite orçamentário e financeiro da Secretaria. Helena, eu acho importante você passar, porque como a gente está fazendo uma audiência, né, vereador Rica, o endereço do CCJ. O Centro de Convivência da Juventude, até para facilitar, né, ele fica bem aqui pertinho da doçura, né? Tem aí o número? Antônio de Godoy tem o número. É bem, né, onde era o antigo CRACentro, onde foi o PAEL, né? Sim. Mas ele é um espaço que é totalmente voltado para o jovem, então é Antônio de Godoy
3245. O número de telefone tem lá para... Lá nós temos psicólogo, inclusive, né, um psicólogo que é especialista em adolescentes. Nós temos a coordenação do equipamento, vários oficineiros que dão atividades, né, que vai de encontro aí aos anseios dos adolescentes. Número do telefone, 3212 7670. Então, é um serviço de muito impacto social, viu, Karina, lá. Vereador Rica, o senhor conhece lá, né, vereador Rica? Sim, sim. Inclusive, eu vou visitar agora, que eu fiquei sabendo que está funcionando à noite. Eu acho que justamente a ausência dessas políticas que dialogam com o adolescente dessa geração, né, faz com que a Fundação Casa esteja cheia, né? Eu desenvolvi um trabalho lá e pude comprovar. Eu acho que falta mais atrativo, né? Um diálogo mais próximo dessa geração, né? Vereadora, voltando às nossas questões aqui, a gente está no período de colônia de férias, né? Como é que está funcionando? Quais são as atividades? Quem são as pessoas responsáveis por essas atividades dentro desses núcleos? Preocupadas, né, até com o olhar para essas crianças, que entendendo que a colônia de férias são crianças que realmente precisam muito, porque normalmente muitas crianças nas férias gostam de, nós brincamos ainda, gosta de não ter tanto horário para ser cumprido, então eles querem soltar pipa, eles querem ter um pouco de tempo para assistir TV, por isso que cai o número, muitas vezes, né, desse público nos serviços de maneira geral. E os que estão frequentando são crianças que realmente as famílias estão trabalhando, e crianças que precisam muito. Então, os profissionais, nós temos pedagogos, nós temos psicólogo, então nós reordenamos, redimensionamos, até em caráter de provisório, né, pensando nessa modalidade da colônia de férias, bem como vários oficineiros. Então, nós traçamos algumas estratégias de atividades mais recreativas, lúdicas, sistema de colônia mesmo, e tudo com profissionais, educadores, administrativos, mas profissionais que compõem a rede de assistência, que já têm uma habilidade e aptidão para trabalhar com crianças e adolescentes, para que, principalmente, a qualidade do serviço e esse olhar para a proteção social não tenha um impacto negativo. Então, né, fica o convite para que visitem, viu, Rica? Né? Até você, enquanto educador, né, de arte e cultura, toda essa questão da cultura hip-hop, sim. Muito importante. Nós temos vários oficineiros de arte e cultura, esporte, que, nesse momento, estão prontamente socorrendo. Nós fizemos algumas ações mesmo emergenciais, mas tem funcionado e as crianças têm gostado muito. E com relação à segurança alimentar, né, alimentação, aos lanches, também garantimos em todos os períodos. Helena, aproveitando, voltando à questão da colônia de férias, algumas mães nos procuraram também com a seguinte pergunta. Sobre os funcionários, ali nós sabemos que existe uma equipe que ficou há anos trabalhando, né, com essas famílias. Aquela pessoa que cuida, que dá as aulas, que faz o alimento. E a gente tem dentro dos núcleos crianças atípicas, que também se apegam aos funcionários, né? Como que fica essa questão, né? Vindo uma nova OSC, será que seria possível aproveitar esses funcionários, principalmente que tinha aquele laço, né, de convivência com essas crianças, com essas famílias, porque eles ficaram ali mais de 7 anos, né? Então, assim, tudo é novo. Como que ficaria, principalmente nessa questão de funcionários? Não tem como reaproveitar, tem como fazer tipo uma indicação, porque eu sei que cada grupo novo assume a equipe, né, e traz para si pessoas de sua confiança. Como que ficaria? Vereadora, tem algumas questões na administração pública, né, no executivo, que a gente tem ela é pautada na legalidade. E alguns princípios fundamentais na administração pública é a impessoalidade,
né, a economicidade. E no chamamento, seguindo o regramento da 13019, existe o processo seletivo, né? Então, com certeza, né, vai ser aberto o período para entrega dos currículos, para que, né, com certeza, um dos pontos que as organizações sociais que têm o chamamento, né, com a secretaria, tem que cumprir as etapas, né, desse regramento da impessoalidade, para que seja feito o processo seletivo e, com certeza, as pessoas que já têm uma experiência, tudo isso é contado, né? As pessoas que já trabalham, que desenvolvem uma boa, né, que têm um vínculo, que têm essas atividades, eles serão avaliados, porém, não abre-se mão de outras pessoas também concorrerem no processo seletivo. Então, a garantia da continuidade não existe. Tá? Então, eu preciso deixar bem claro de que a própria lei não prevê isso. Então, nós precisamos seguir a legalidade. Bom, eu já esperava isso, falei para algumas pessoas, né? Mas só para poder estar pontuando aquilo que chega para mim, eu repasso com mais certeza. É tudo novo, né? Se é tudo novo, pode vir novas pessoas que também fará um bom trabalho e vai cuidar dessas crianças, dessas famílias com carinho. Bom, vereador Rica, eu estou assim satisfeita pelas respostas, né? Eu acho que o que mais importa é a garantia de que essas famílias, essas 540 famílias, em agosto terão o atendimento retomado. Enquanto vereadora, eu vou estar junto com a senhora, como secretária, cobrando, sim, o orçamento que chegue com urgência para a execução do chamamento emergencial. Porque eu vejo que o que diz respeito à assistência social, enquanto planejamento, enquanto organização para o chamamento, já está pronto. O que nós estamos pleiteando e continua até o último momento é a Secretaria de Planejamento do nosso querido Martinho. Então, Martinho, meu querido secretário, eu vou estar constantemente no seu gabinete, não somente cobrando o senhor, mas também o nosso prefeito, porque o que mais importa neste momento são as pessoas, são as 540 famílias que estão precisando de serviço público. Isso a gente não vai abrir mão de fazer a cobrança. Eu tenho certeza que o nosso amigo vereador Rica, vereador Jorge e também vereador Renato vão estar atentos a essa condução para que a gente possa ver no edital publicado esse chamamento, que eu acho que é o que mais importa. Eu acho que o nosso papel é esse mesmo, né? Fazer essa interlocução, né? Das pessoas com o poder público. Secretária, há outros casos de encerramento de contrato de colaboração com a OSC? Se sim, quais as organizações? Qual o prazo de encerramento? Haverá renovação? E, se não, qual o planejamento da Secretaria? Olha, as organizações, né, os chamamentos, eles têm, cada um tem o seu prazo, né, tem as datas, se coloco à disposição, inclusive, para encaminhar depois, em forma de documento. Eu acho que o Portal da Transparência tem tudo, né, tem todo colocado, mas podem provocar esta secretária, né, transparência, e vamos lá. Existe previsão de alguns chamamentos que naturalmente terão, né, o seu ciclo aí concluído, até diante do objeto do qual ele foi aberto. Então, alguns chamamentos tiveram uma proposta inicial com objetivos específicos e objeto a ser cumprido. Tendo esses objetos cumpridos, eles naturalmente se encerram, e aí vem novos ciclos, bem como novos chamamentos com outros objetivos. Esse olhar para o adolescente, nós também estamos nos atentando para buscar outros recursos de fontes federais e estadual para poder custear. Então, novos chamamentos serão propostos. E, nesse sentido, é um ciclo, vereador, que faz parte da rotina administrativa da Secretaria. Fica aqui o convite para você ir lá, né, conhecer, né, fica à disposição para todos os esclarecimentos. Vai lá, toma um café com a gente, eu te mostro, e mostramos até outros detalhes dos chamamentos para que possamos aí caminhar juntos.
pensando na população que mais precisa. São 4 núcleos? Desse projeto são 4 núcleos. 540 crianças. 540 crianças é a meta. Entendi. Atende um pouquinho menos, porque em alguns Sim. momentos tem um núcleo que tem um pouquinho menos de participação, mas a gente acredita no potencial de cumprimento dos 540, tá? Santo Antônio, Vila Novaes, João Paulo. Vitória Régia. Vitória Régia. Região do... É que fica ali no Planalto. Então, entre aspas, onde funcionava o Projeto Cidadão. São os Isso, os 4 núcleos do Resgatando a Cidadania, Exatamente. Projeto Cidadão, quando foram implantados. Ô, Helena, me esclarece uma coisa. O exemplo. Como houve o rompimento por parte das Damas da Caridade, existia todo um orçamento. A primeira coisa que eu fui saber é o seguinte: deixaram de pagar? Ela falou assim, não. O repasse era tudo certo. Até a coordenadora Priscila disse, vereadora, não foi questão de orçamento, foi questão de que elas não quiseram continuar mais com os projetos. Eu queria entender, Helena, nessas rupturas, por que encarece tanto? Um exemplo, se nós tínhamos um orçamento já, né, destinado à Casa das Damas da Caridade, em andamento e era pago certinho, por que ficou, quando se tem que chamar um novo, por que fica um pouco mais caro? Por que saiu do orçamento? É isso que eu queria entender. Não. A questão é essa. Nós não tínhamos o orçamento para o ano todo. Nós tínhamos um orçamento para 6 meses, né? Então, a gente vem, nós, né, enquanto Secretaria de Assistência, a gente vem pontuando o déficit, né, a necessidade de ampliar o orçamento para alguns chamamentos, esse é um deles, para poder manter a lógica do serviço até dezembro, entendeu? Então, agora a gente fica com um alerta, pela pergunta do vereador Rica, sobre novos projetos que possam estar entregando ou terminando o ciclo, né? Então, a gente também vai ficar com um pouquinho de atenção e eu peço, né, para que... Existe o portal de transparência? Existe, gente, eu sei, só que eu acho difícil me localizar nele. Vou ser sincera, né? A gente tem assessoria que faça isso, mas a hora que chega aqui, já aconteceu. Então, a gente, enquanto Comissão da Criança e Adolescente, eu gostaria de também ter conhecimento dessas causas, porque vai chegar nessa casa, vereador, vai chegar. Então, assim, olha, vereadora Karina, vereadora comissão, enquanto comissão, até dezembro nós vamos ter X situações. Porque aí fica mais fácil a gente intervir, vereador Rica, do que chegar em cima da hora. Eu acho importante nós sabermos, né? Porque aqui acontecem muitos assuntos, gente. A educação, a saúde, a segurança, a população de rua. É muita coisa que acontece. Então, assim, eu acharia legal a gente ter esse documento, vereador Rica, de sabermos, para a gente acompanhar, porque aqui a gente vai cobrar o executivo para que o serviço de assistência ele não seja interrompido de uma forma brusca e aconteça todo esse embaraço, porque é ruim para todo mundo, é ruim para a assistência, é ruim para a população que está recebendo os serviços. Eu sei que vocês ficaram dias e dias ali debruçados com esse gabinete de crise, tirando funcionários de um lugar, do outro, para fazer essa colônia de férias. É um desgaste. É um desgaste para todo mundo, né? E aponta, vereador Rica, que a população ele não entende essas coisas burocráticas que acontecem no sistema, né? Então, assim, eu gostaria de ter acesso, enquanto comissão, como que estão os términos dos contratos, principalmente no que diz respeito à criança e adolescente, né? Eu sei que tem o do jovem, mas esse impacto que nem aconteceu. Vai fechar o Lar de Fátima. Nossa, virou um alvoroço. Todo mundo foi procurado. Então, eu gostaria de ter esse conteúdo, para que a gente também possa estar juntamente, enquanto comissão, fiscalizando e ajudando também, né, a cobrar esses serviços, né, para que não seja interrompido, que nem aconteceu agora. Todo mundo ficou desesperado para arrumar uma solução em tempo recorde para dar assistência às crianças que necessitam. Eu gostaria de ter essa condição, enquanto comissão.
Então, mas assim, eu vejo assim, não é nada satisfatório, né, um gabinete de crise para um encerramento de contrato que estava previsto em março, né? A previsão, o ideal, né, desde março. É uma questão, inclusive, se tivéssemos a disponibilidade orçamentária prontamente, teríamos feito a abertura, né, do chamamento. Porém, perpassa por outras questões que administrativamente fogem da capacidade da Secretaria de Assistência. É isso. O vereador Rica, mais algum encaminhamento? Tranquilo. Vereador, o assessor do Joel, não. O vereador Renato, que está ausente, mas está acompanhando através do assessor. Bom, gente, eu acho que, por hora, nós vamos encerrar a comissão. Eu agradeço a todos pela presença aqui no nosso plenário de audiência e também agradeço a presença da secretária Helena. Eu acho importante a vinda na comissão, porque a gente esclarece várias coisas, né? Você nos trouxe vários índices importantes. Obrigada por essa planilha. Nós vamos estar acompanhando, né, vereador Rica, atentamente aos dados que está sendo feito. Parabéns pela... Teve uma... Como que foi feito lá no Paulo Moura? Teve a conferência. A conferência da assistência. Achei que me falaram que foram muito bom, né? Muitos dados foram levantados a partir de então para chegar na conferência e ter esse levantamento. Então, parabenizo a toda a equipe da assistência. E nós estaremos aqui à disposição. Conta com a gente, conta com a comissão. O nosso interesse é único, são as pessoas. Tanto vocês que servem enquanto executivo, como nós no legislativo, né, vereador Rica? Então, vou estar passando a palavra para o encerramento, as suas considerações. Muito obrigado, pela sua presença. A senhora também, vereadora. É exatamente isso, né? Estamos aqui para representar os interesses do povo. Bom, quero agradecer a TV Câmara, que nos acompanha, que transmite essa comissão com assuntos importantes para a nossa sociedade. Quero agradecer a presença das técnicas de assistência que estavam aqui, também os assessores. E está encerrada a nossa comissão. Que Deus abençoe e um ótimo dia a todos. Obrigada, secretária Helena Marangoni. Deus abençoe o seu trabalho. Obrigada.